Olá, obrigado pela companhia. Os efeitos da pandemia da Covid-19 ainda precisam de muitos estudos em diversas áreas. A convivência entre pais e filhos durante o período de isolamento revelou comportamentos que antes não eram percebidos. A assistente social, professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Londrina, Ana Patrícia Nalesso, esteve à frente de um projeto de pesquisa sobre a medicalização infantil. Para saber dos resultados, eu converso com ela, que está em Londrina. Tudo bem, Ana? Tudo bem com você? Tudo certo? Tudo bem, obrigado. Qual foi o norteador da sua pesquisa? Na verdade, o nosso projeto de extensão e pesquisa, ele teve como um norte a ver as relações conflituosas dentro do espaço escolar. E durante a pandemia, nós direcionamos para como que essa nova relação da quarentena estaria trazendo os impactos para as famílias, para os professores e para todos os sujeitos do espaço escolar. Quais foram os resultados que vocês observaram na pesquisa? Na verdade, o nosso projeto ele se inicia há alguns anos atrás, né, que nós trabalhávamos já na escola com crianças com comportamento inadequados. E daí, durante a pandemia, essas crianças ficaram na casa, trazendo uma nova condição para a família. O que a gente pôde perceber? Que causou um estranhamento muito grande, tanto nas crianças como na própria família, que se viu de frente de problemas que elas não tinham essa percepção, como, por exemplo, assim, o que essas crianças iam fazer o dia inteiro dentro de casa. Então, o que a gente percebeu, né? Que as mães ficaram bastante alteradas no sentido de angustiadas mesmo, de trazer um bem-estar para os seus filhos e que elas não estavam conseguindo. E uma coisa muito interessante é que, como nós só conseguimos trabalhar online durante a pandemia, nós tivemos que sair das escolas públicas e ir para as escolas de classe média, porque era quem tinham os equipamentos que a gente podia trocar. E a gente percebeu que os problemas estavam tão intensos como nas classes com maiores dificuldades, porque as crianças ficavam muito tempo nas telas, elas não tinham mais o contato com os professores, elas estavam angustiadas com as tarefas que vinham e que não eram poucas das escolas. Então, a gente percebeu, assim, uma angústia muito grande, tanto do lado das mães, com quem a gente tinha mais contato, né, dentro da família, e das crianças. Mas, para falar a verdade, as crianças estavam até gostando no começo, depois é que elas não curtiram muito mais. Ana, na percepção de vocês, houve alguma tendência no sentido de enquadrar, né, dar nome aos comportamentos das crianças e, em cima disso, buscar uma medicalização, um medicamento para esse comportamento? Na verdade, o nosso projeto se inicia por conta da automedicalização que a gente vinha assistindo, né? Ou seja, a medicalização no sentido de você patologizar, né? Transformar em doença aquilo que são comportamentos sociais, né? Tem autores que falam que há um boom, né, de diagnósticos em saúde mental para questões que são inerentes da vida cotidiana, né? A gente chora, a gente fica triste, a gente ri muito alto, e isso passou a ser um problema dentro dos espaços escolares. E também um problema para as famílias. A gente notou que muitas famílias ficavam perturbadas, por exemplo, com a tristeza dos seus filhos. E aí sim procuram psicólogos, procuram médicos, neurologistas, psiquiatras. E a medicalização, às vezes, ela vem com muita força, né? E o que a gente percebe? Que o diagnóstico de TDAH, ele é muito comum hoje nas escolas. E tanto com a medicalização, né, da Ritalina, que busca, na verdade, trazer mais foco para a criança ficar mais centrada. Na verdade, uma criança medicada, teoricamente, ela incomoda menos.
ela não vai ficar andando na sala de aula, ela não vai ficar gritando na sala de aula, mas até que ponto é necessário essa medicalização, né? Há questões que são realmente necessárias, uma medicalização, que o diagnóstico e a medicalização tardia traz problema para as crianças, mas há também aquelas questões que são inerentes da vida. Crescer traz problemas, né? Então, a gente viu, sim, uma angústia dos pais em que seus filhos dê certo. E que se ele não está dentro do esperado, meu Deus, ele precisa de uma ajuda médica. Quando ninguém é muito perfeito, né? Cada um vai no seu ritmo. E aí, assim, eu tinha uma criança na escola que chorava, era uma menina linda. E ela chorava. A mãe começou a chorar também e falou assim, precisa levar no médico, ela precisa de um calmante, né? E nós estamos conversando com a menina, né? Estabelecendo um diálogo que é o norte do nosso projeto. Uma menina de 5 anos. Por fim, ela falou assim, é muito ruim vir para a escola, porque a professora chama o meu amiguinho, quando ele chega, de meu denguinho. E para mim, ela só dá bom dia. Imagina, a professora jamais conseguiu imaginar que isso ia ter um impacto na vida da menina. Mas aquilo magoava tanto ela todos os dias em que ela via um amiguinho sendo chamado de meu denguinho e ela não, que ela chorava, ela não queria ir para a escola. Aí, resolvido o problema, a professora ficou, nossa, né? Imagina, ela não tinha nenhum problema com a menina, era só, né? E pronto, parou o choro. É claro que não são todos os casos assim, esse é um exemplo, mas acontece. Imagina se essa menina fosse medicada, aonde que isso ia dar? Eu tenho crianças que são medicadas ao acordar, na hora do almoço, para dormir, elas tomam remédio para acordar, para ficar acordada e depois para dormir. Porque um remédio vai trazendo o outro. Você citou, Ana, o uso da Ritalina. Quais os outros medicamentos mais comuns prescritos para as crianças? Então, antidepressivos, eles não eram prescritos, eles eram prescritos mais para adolescentes, mas já está ganhando um espaço. E nós estamos assistindo cada vez mais crianças com distúrbios do sono, crianças e adolescentes com problemas para dormir, ou mesmo que tem aquilo que a gente chama de sonos agitados, sonambulismo, crianças que andam dormindo deitadas. Nós temos várias questões no sono, e criança que não dorme gera desatenção, gera irritabilidade, e aí as pessoas estão buscando medicar também para que esse sono seja mais reconfortante. Então, isso vem crescendo também. É o que a gente observa, né? No relato das mães, no relato das próprias crianças. Eu tomo um comprimidinho para dormir, eu tomo umas gotinhas para dormir, né? Porque realmente o uso das telas, né? Alguns estudos indicam que o uso das telas prolongados dificultam você pegar no sono, adultos e crianças. Então, você tem que desligar com uma certa antecedência antes da hora do sono. E isto nem sempre acontece, né? Vocês perceberam algum abuso específico dentre os medicamentos controlados? A Ritalina. A Ritalina, ela é muito usada, mas muito usada mesmo, né? Tem pesquisas que dizem, não é o nosso caso aqui no Paraná, aqui em Londrina. Aqui a gente identifica em torno de 30% das crianças fazem uso, mas tem pesquisas que indicam 67%. Então, né, isso é mundial. No nosso caso, não. Aqui a gente não se deparou com esse número assustador assim, mas fica em torno de 20, 30% fazem uso. Mas esse é um dado que a cada momento ele muda, né? Nós vamos começar outra pesquisa agora, porque já passou um tempo da pandemia e a gente vai mapear isso nas escolas, principalmente com adolescentes,
porque dos 12 para os 13 anos é um momento de muita euforia e de muitas dúvidas e de um contato com a vida cotidiana numa fase de transição e que traz novas cobranças, né? Então a gente vai procurar ver nesta faixa etária. Nessa pesquisa que você citou aí em torno de 20 a 30%, qual que é a prevalência entre meninos e meninas? Os meninos usam mais. Não só nessa, mas nas DICs outras que são feitas mundial, no Brasil, o uso de medicamento como Ritalina pelos meninos é maior do que pelas meninas. As explicações são muitas, né? Mas assim, a que a gente mais se simpatiza é que os meninos têm comportamentos estimulados para a violência. Eles têm comportamentos estimulados para se mostrarem como fortes, como audaciosos, e isso às vezes gera um pouco de confusão, né? A criança não consegue lidar com essa imposição dele ser um líder, dele ser o mais forte, e isto vai causando problemas, né? Nesse diálogo que vocês estabeleceram com os familiares, qual a percepção, qual é o resultado, né? O projeto já foi encerrado, então a partir desse mapeamento que vocês fizeram, qual que foi a resposta dos pais? Assim, os pais estão bastante inseguros. O que a gente viu é que assim, há bastante insegurança do qual é o melhor caminho, né? E eu vou te falar assim, tanto da classe média quanto das classes menos privilegiadas, há uma incerteza do qual o melhor caminho em relação aos seus filhos, né? E quando a questão é remédio, as mães ficam muito ansiosas por um retorno médico de que o seu filho precisa de um remédio, né? Porque às vezes é mais fácil a gente achar que uma criança é doente do que a gente não está conseguindo educar, né? Tem até um episódio de uma série na Netflix que mostra, que chama TDAH é necessário. Então, assim, há uma angústia muito grande para a resposta de padrões que às vezes são inatingíveis. Uma criança disse para nós assim, não era uma criança, ela já tinha 12 anos, eu acho. Disse assim, eu não aguento mais, eu não quero mais ir para a escola, porque um professor disse para mim, seja quietinho, o outro disse, seja criativo, o outro disse, corra, o outro disse, pare, eu não sei o que eu faço. E na minha família, todo mundo quer que eu seja muito criativo e ao mesmo tempo muito educado. Isso causa um desespero na criança, ela não sabe, né? Se ela propõe, se ela corre, se ela é o melhor no atletismo, e isto vai, né, causando problemas. E as famílias estão nesse momento desta forma. Pelo menos as que a gente viu. Imagine, tem família que não liga, né? Há uma ideia que a família da periferia, ela larga seus filhos, né? Isto não é verdade. O que a gente viu é que há uma preocupação, né? Principalmente porque, assim, há uma preocupação se essa criança, quando crescer, vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. E aí, assim, como que isso vai? E tem sempre o medo dessa criança se perder, dessa criança não arrumar bons empregos. Então, há hoje uma incerteza muito grande. E só para a gente falar, a professora Maria Helena Chauí, ela diz que hoje tem uma coisa que ela chama de subjetividade narcísica depressiva. O que é isso? É essa necessidade de aceitação que as redes sociais geram. Então, as pessoas têm muito medo de ser canceladas. Então, assim, elas desejam muita exposição e, ao mesmo tempo, elas temem pelo cancelamento. E isso está gerando um sofrimento, tanto nas crianças, nos adolescentes e nos seus pais. Porque, assim, há um sonho dourado de que o meu filho é o meu filho, né? E eu quero expor, quero contar.
E assim, as pessoas que vão nos ouvir, com certeza já pensaram assim, mas o filho de fulano, a filha de ciclano, tá fazendo isso e você não tá fazendo nada. Eu tô com vergonha, não precisa falar que tá com vergonha, né? Mas é isso que diz. Mas é esse desejo, né, de aprovação. E como a gente olha nas escolas, que os adolescentes e as crianças precisam ser aprovados, né? Essa menina que chorava porque não era chamada de denguinho, o que ela queria? Ser apreciada, receber aprovação. Então, esse sentimento está congestionando a vida das famílias, né? De todas as nossas famílias, né? A gente não se exclui desse moio, não. Ana, você disse que vão iniciar, né, uma nova pesquisa. Qual que é o horizonte de tempo? Qual que é a proposta desse novo projeto? Na verdade, agora a gente está trabalhando com a questão específica do bullying nas escolas e o resgate das tradições e o enfrentamento da crise ambiental. Então, a gente quer trabalhar alinhado com tudo isso na questão do respeito e do diálogo, porque o bullying nasce porque você não respeita a diferença. O meio ambiente é destruído porque não há respeito. E o que pode unir, na verdade, as pessoas diferentes, os seus territórios, são as suas próprias histórias, né? As histórias nossas enquanto humanos. Então, a gente está indo para as escolas novamente, discutir respeito, diferenças, e o prazo, e aplicando, claro, um questionário para colher informações, o prazo é a gente terminar no fim do ano, né? Em algumas escolas da região de Londrina, nós vamos fazer primeiro na região central de Londrina, a ideia é mapear todas, e depois ir aplicando, porque assim, na escola, não dá para a gente ir lá aplicar questionário e não trabalhar, porque eu acho isso muito ruim. Então, a gente vai e trabalha com as crianças, né, com os adolescentes, discute, vai construindo novas formas de diálogo, né? E a gente vem fazendo isso já desde o ano passado, e a gente tem tido um retorno muito positivo, principalmente em relação ao bullying. As crianças, os adolescentes acham que fazer bullying, eles sabem que não pode taraná, mas eles não sabem que o que eles fazem machucam o outro, incomoda o outro. Então, o trabalho, quem faz bullying se motiva e se sensibiliza muito mais do que quem recebe. Isso foi um espanto para nós. Quem faz o bullying fica muito chocado com as atividades, e não quem recebe. E essa foi As minhas alunas falaram assim, professora, eu não esperava. Eu falei, mas nem eu, né? Mas é isso. Ana, vou te fazer uma pergunta de alguns milhões de dólares, né? Nesse cenário todo que vocês mapearam, quais as dicas você dá para os pais se acalmarem, né? E olharem para os filhos com um pouco mais de acolhimento e sem essa preocupação tanto de performance, como também de enquadrar, né, a criança ou adolescente num modelo que precise ser medicalizado? Então, eu vou um pouquinho contra a corrente, né? Mas é a partir da nossa experiência empírica no cotidiano do espaço escolar. O que eu acho que os pais não podem perder de vista é isso que você falou, não existem modelos prontos. Cada criança tem o seu movimento, cada criança tem uma história que ela constrói a partir do que ela vive. Então, a gente não pode querer que a criança seja aquilo que ela não experienciou. Então, assim, ela é o que ela vai... As suas experiências é que vão formando-a enquanto sujeito. E uma coisa muito importante que eu acho que ficou um pouco esquecida e que os pais têm bastante receio é que limites são necessários. Não há criação oportuna, não há criação satisfatória se não tiver limites muito claros. Agora, o que eu digo? Só ponha limite se você vai ter condição de cumprir. Não adianta você falar assim, não põe a mão ali que senão você vai ficar de castigo. A criança vai lá, põe a mão e não fica de castigo. Aí acabou. Então, assim, o limite tem que ser muito no limite da própria família. Eu tenho que ter absoluta certeza que eu vou conseguir cumprir.
Então, assim, o limite é necessário, mas uma vez posto, ele tem que ser cumprido. Não pode ter sabe, ai, coitadinho, não. Porque senão a criança perde o seu rumo na vida mesmo, né? Ela vai achar que sempre é possível um jeitinho, né? E aí, agora, os limites não podem ser nem abusivos por um lado e nem soltos do outro. Por exemplo, tinha uma mãe que não queria que a criança espirrasse água fora da piscina. Isso não existe. Se a criança está brincando na piscina, vai molhar, né? Então, assim, este é um problema. A gente tem que achar o limite coerente para nossa vida, que nós também, mães, pais, somos pessoas, e o limite da vida das crianças para elas terem uma percepção delas enquanto sujeito, que escolhem, que têm responsabilidade, que a responsabilidade não é do outro, não é só da mãe, não é só do pai, é dela também. Acho que isto é o importante. E as crianças são a nossa experiência mostra que elas são muito capazes, muito interessantes e elas têm muito a dizer. Se a gente conseguir ouvir o que as crianças têm para dizer, vai dar certo. Ana, muito obrigado pela entrevista e parabéns por esse trabalho tão precioso, tão importante, tão necessário que vocês estão realizando aí. E eu espero que, de alguma forma, ele seja replicado, percebido e alcance outros muros, avance, né, para outras áreas, porque isso hoje é uma questão muito importante para a gente enquanto sociedade. Eu que agradeço pela oportunidade, eu falo muito do projeto porque eu gosto muito desse trabalho e eu acho que isso faz parte da nossa vida, né? A gente como mãe, como irmã, vai estar envolvidíssima. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.